Bom dia, graça e paz. Como vocês estão, meus queridos e amados irmãos, meus amados seguidores, né? Que coisa boa. Ainda estamos em clima de chuva, né? Desde ontem, muita água aqui no meu país, está sendo divulgado em todas as nações o que está acontecendo aqui no meu país. Mas estamos nós aqui, como de praxe, né? Não podemos deixar de estar com vocês, realizando todos juntos mais um cantinho do coração. E hoje eu quero chamar a sua atenção e te falar algo que a gente precisa todos os dias. Nós precisamos todos os dias crer que tudo está no controle de Deus e que tudo vai dar certo, né? Então, a palavra crer, ela é embutida da fé, né? Se eu não creio, eu não tenho fé. Se eu não creio, eu não posso nem me levantar, porque eu não vou acreditar que eu vou conseguir andar. Mas quando eu creio, eu me ponho de pé e começo a andar. Então, na minha e na sua vida, as coisas também são assim. Para que eu entenda que vai andar, que a coisa vai se mover, eu preciso crer antes de começar a fazer aquilo que está proposto no meu coração. Porque quando eu creio, eu estou dizendo para mim mesma, vai dar certo, né? E sobretudo, essa fé vem do alto, né? E esbanja, jorra, transborda dentro do nosso coração através da palavra que diz que a fé é o firme fundamento. Então, quando a fé é o firme fundamento, eu tenho que estar firmado em quê? Na palavra. A palavra me instrui e me diz que eu posso crer desta forma. Então, é baseado nisso que eu quero estar falando rapidamente sobre a palavra crer no cantinho do coração. E me faz lembrar de um personagem muito conhecido de todos, né, que costumam ler a palavra e costuma se espelhar no que a palavra de Deus diz. É sobre o cego Bartimeu. Bartimeu, ele filho de Timeu, era um cego, né? E ele vivia a esmolar à beira da estrada. Mas houve um dia que ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali. E ele já tinha ouvido falar de Jesus, que ele curava, que ele restaurava, que ele fazia prodígios e maravilhas. E aí ele propôs no coração, se ele passar pelo meu caminho, eu irei gritar e chamar sua atenção. E isso aconteceu inesperadamente. Ele começa a entender que o barulho da multidão onde Jesus estava vindo. E aí ele era cego, ele não era surdo, né? Então ele escutou muitos comentários, olha, vai passar aquele que prega, aquele que está operando milagre. Dizem que ele é Jesus, não sabemos bem, não sabemos exatamente o que ele faz, mas ele opera aí uns milagres, né? Os que não criam. Mas a turma do Sinédrio, porém, Bartimeu não se importou com as falácias luciferiânicas. Ele se importou mesmo, foi no seu propósito de ter certeza que a partir daquele dia, através do que ele estava crendo, a vida dele ia mudar, ele ia passar a enxergar. Eu costumo dizer que é o cego que mais enxerga na Bíblia é Bartimeu, porque ele vê antes de ver, ele crê antes de entender que a fé estava dentro dele, ô glória, né? E ele acreditava piamente que se ele gritasse, chamasse a atenção de Jesus, algo ia acontecer. E aconteceu. Quando ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, alguém se incomoda, manda ele calar, mas ele grita cada vez mais alto, né? Porque o clamor que ele estava clamando era por socorro, era tipo, é a minha oportunidade, eu não posso perder a minha oportunidade, não é? É como que você comprou uma passagem aérea e aí você tá no fluxo, no trânsito, o carro não consegue chegar porque tá um fluxo muito grande, mas aí o motorista sai cruzando caminhos, sai cortando rotas e você chega no aeroporto assoprando para fazer check-in na última hora, mas aí você se esforça o máximo que você pode porque é a tua oportunidade de embarcar. A passagem já está comprada e não é tão barato uma passagem aérea e você não quer perder. E aí você chega, mas você entra, né? Porque Deus, ele vai na frente na vida daquele que crê. Então já aconteceu muito comigo, não por minha culpa, mas pelo fluxo da cidade. É tanto que eu saio com muitas horas de antecipação já para não ter essa pane, porque haja coração, né? É muito desgastante. Então aqui, Bartimeu era mais que isso que eu contei. Era uma mudança de vida, ele queria ver. E para se ver, não se vê assim não. A gente não compra um par de olhos. Não.
Não, não. Então, há algo que não se pode ser perdido e nem desperdiçado. É a oportunidade. E Bartimeu, ele é levado ao encontro do Senhor. E quando chega lá, o Senhor pergunta, o que queres que eu te faça, né? Ele poderia dizer muita coisa, mas ele estava focado em um objetivo. E eu já quero abrir um parênteses. Foque no seu objetivo. E quando a pergunta for lançada a você, não gagueje, não pestaneje, mas diga logo de fato, de verdade. Eu quero isso. Mesmo que muita coisa esteja em volta. Eu vou sempre dizer, não se apegue ao importante, se apegue ao necessário. O necessário, gente, é fenomenal. Se apegue ao necessário, resolva a sua situação e veja como acontece. E Bartimeu abre a boca e fala, sim, Senhor, eu quero ver. E o Senhor automaticamente devolve para ele uma vitória enorme como ele procurava. E o Senhor fala, então vê, a tua fé te salvou, porque o Senhor nunca faz só uma coisa, né? Ele sempre dá a mais do que aquilo que pedimos. E ele creu e recebeu a visão. Olha, ele passou a enxergar através da fé. E o que você precisa ver nesta manhã? O que você está precisando enxergar? Eu te aconselho a você mergulhar no rio da fé, no rio da graça, para que você veja, né, que caia dos seus olhos as escamas e que você possa ver o que Deus tem reservado para a sua vida, o que Deus tem preparado para você. É coisa grande, você só precisa entender que tudo isso acontecerá através da fé, tá certo? Creia tão somente e você verá a glória de Deus, ok? Deus te abençoe, você que está comigo até agora no cantinho do coração. Estamos chegando agora com muita ousadia, mais uma vez, aqui neste dia 2 de maio de 2026, com o nosso Café com Deus Pai. Para você que está aí distante onde quer que você esteja, mas que você possa vir comigo, estarmos sempre juntos, né? Para fazermos o Café com Deus Pai, eu, você e todos que estão me ouvindo nesse exato momento. Nós estamos com um tema muito bonito hoje, no dia 2 de maio de 2026, que é Veja pela Fé, baseado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Pois vivemos por fé, não pelo que vemos, não é? Vivemos por fé e não pelo que vemos. A visão sempre será maior para aqueles que olham pela ótica de Deus, né? A temática de hoje diz isso, que a visão sempre será maior para aqueles que olham pela ótica de Deus. Tenha olhos de Deus, tenha visão expansiva, exponencial. Olhe distante, avante, não é? Tenha uma visão colossal, gigante. Porque quando a gente enxerga distante, o presente aqui se torna algo concreto, sólido. E a esperança cresce dentro de nós, né? Tem muitas pessoas que não têm mais a esperança dentro de si. Tudo que fala é algo muito... que entristece, que parece que a esperança acabou, né? Que a vida perdeu a graça aí, que nada vale mais a pena. Ei, mas deixa eu te dizer, tenha uma visão de Deus, veja com os olhos de Deus, não é? Veja aquilo lá que parece que para todos não tem mais jeito, acabou, tá no fim do túnel. Lembra de José, chegou no fim do poço. Mas quando chega no fim do poço, Deus usa nem que sejam os inimigos para lhe tirar de lá. E você vai sair, não é? Lembra de Jeremias? Não é? Ficou lá no calabouço, mas aí Deus usa de misericórdia, nem que seja para transportar, sendo transportado para a Babilônia, mas o Senhor tira. E depois ele muda a história, ele muda o quadro e dá uma nova roupagem, né? Ele joga as vestes velhas, dá veste de louvor, dá vinho novo, azeite fresco na cabeça e vai descer sobre a barba de Arão, né? Que traz alegria, 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 alegrai-vos no Senhor. A palavra diz, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, a gente só pode ter essa alegria constante se você viver pela fé, crendo que o Senhor já fez infinitamente mais do que o que você pensa ou do que você almeja. Ok? Então vamos para a nossa história do devocional diário Café com Deus Pai. Você já ouviu a expressão quem não tem visão da casa pronta não suporta a obra? Eu já escutei várias vezes isso. Qualquer pessoa que já tenha feito uma construção
ou uma reforma, sabe como essas tarefas são cansativas. Por esse motivo, para resistir aos desafios e chegar ao fim do projeto, é necessário ter uma visão clara do objetivo. Tá vendo que não fala assim, é importante? Não, é o necessário. Se apegue ao necessário, abandone o importante e se apegue ao necessário e veja como a coisa vai mudar na sua vida. Assim também deve ser com relação aos planos de Deus para nós. Se não tivermos clareza do nosso propósito, estaremos inclinados a desistir quando enfrentarmos desafios, obstáculos e contratempos. Nos momentos de dificuldade, o que nos sustenta é a certeza de que vale a pena viver os planos do Pai, não é? Nós temos que ter a convicção dentro de nós que sozinhos não podemos, mas há um Pai do céu que nos auxilia. Mesmo você tendo pai, tendo mãe aqui na terra, tendo família, esposo, marido, filhos e etc e tal, toda uma família. Mas se o Pai do céu não permitir, não autorizar, nada acontece. Então eu costumo sempre dizer, vamos nos apegar ao que o Pai eterno nos fala, o que o Pai eterno toca dentro de nós. Às vezes nós pegamos o carro e saímos e aí Deus fala, não tô com vontade de ir por essa rua, vai pela outra rua. Mas você fala, que coisa, toda a vida eu vou por aqui, porque agora eu tô indo por lá. Não questiona. Sentiu no coração de cortar o caminho, vai por aquele caminho que você tá sentindo. Por quê? Porque o outro lado que você ia passar, algo inesperado ia acontecer e Deus está te dando livramento. E Deus vai dar livramento só a mim? Sim, Ele dá livramento a quem Ele quer, na hora que Ele quer. Porque assim lhe apraz, Ele é o dono de toda bondade, graça e misericórdia. Se você olhar para as paredes inacabadas, a sujeira e a bagunça gerada pela construção pode se desanimar com os caos da obra e se esquecer do propósito. O resultado, isso acontece porque sua vista é maior inimiga da sua visão, né? Quem vê é uma coisa, mas quem tem visão é outra, tá? Não confunde. Você vê, você está me vendo, né? Você está me vendo. Mas qual é a visão? É você pegar tudo que Deus está me usando para você e colocar em prática. Aí você vai ter uma visão ampla da fé, não é? Do seu cotidiano, do Café com Deus Pai diariamente. Você vai lembrar, eu vou abrir aqui o canal porque Deus vai falar comigo novamente. O que é isso? Você passou a ter visão. Você não está só vendo mais uma simples serva de Deus falando. Você vai ter uma visão de que Deus vai falar com você. Então, ver é uma coisa, ter visão é outra, ok? Vamos prosseguir. Isto acontece porque sua vista é maior inimiga da sua visão. Se, porém, visualizar o projeto pronto e decorado, você se sentirá motivado a continuar. A visão é o fundamento da coragem. É verdade. O combustível da persistência, a esperança da promessa. Sem ela, é impossível enfrentar os problemas e seguir adiante. Tem que ter visão, não é? Quando um casal tá noivo, qual é a visão? Vou montar, vou comprar, vou organizar, vou pagar o buffet, meu casamento vai ser o melhor possível, né, e tal e tal. Então, assim, tudo é uma questão de visão. Eu estou vendo. Mas quando eu tenho uma visão ampla, eu simplesmente vislumbro o futuro no presente. Isso é o quê? Fé. Se eu não creio, eu não tenho como ver o futuro no presente, não tenho como ver. Eu vou ver somente o que está diante dos meus olhos. E humanamente falando, a minha visão é limitada, por isso que eu uso óculos. Porque eu enxergo menos do que o que alguém possa enxergar mais que eu, porque minha visão é limitada. Então, quando temos, a vista é limitada, mas a visão que podemos ter vislumbra o futuro que ainda não chegou. Mas quando eu olho com a visão de Deus, a visão águia, eu vou ver caminhos imagináveis, né? Novos horizontes, mar aberto, o povo de Deus passando, o exército de Faraó e cavalos afundando e Faraó voltando sozinho, solitário, com a sua única carruagem, com o seu único cavalo, foi o que sobrou. Porque se alguém vem dizer para você que Faraó morreu, precisa ler Bíblia, tá certo? Faraó não morreu. Faraó voltou para o Egito derrotado. Quem morreu foi o exército e todos os seus cavalos
e cavaleiros. Mas o povo de Deus atravessou a pé enxuto e Miriam cantou com o pandeiro lá do outro lado. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Isso é fé, não é? Creia que o melhor de Deus está por vir sobre as nossas vidas. Eu não sei qual tem sido o seu olhar diante da vida, mas sejam quais forem os sonhos e propósitos, tenha a visão de Deus, pois só Ele lhe dará forças para superar os obstáculos e alcançar o seu alvo. Pela visão, não pela vista, você se tornará capaz de avaliar o passado, viver o presente e sonhar com o futuro. Belíssimo, né? Eu vou repetir para você anotar aí. Visão, não pela visão, não pela vista. Você se tornará capaz de avaliar o passado, viver o presente e sonhar com o futuro. Eu posso ouvir um amém? Você verá o que poucos conseguem ver. A visão sempre será maior para aqueles que olham pela ótica de Deus. Tá certo? Você que ficou comigo até agora, coloca lá nos comentários. Eu creio. Quando você abre a boca e diz que crê, automaticamente, dentro do seu coração foi gerado fé. E quando a fé chega, tudo dá certo, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço, que você tenha um dia excelente, o último dia da semana hoje, sábado, mas que você possa viver o extraordinário de Deus na sua vida, dentro da sua limitação, com a sua família, com o que você tem em mãos, porque Dorcas só tinha uma agulha e revolucionou a cidade de Jope. E você tem o que nas mãos? Fé? Então utiliza crendo. Pega, põe a mão na massa e diz, a partir de agora, isso aqui será abençoado, vai prosperar, vai crescer, a coisa vai andar, vai dar tudo certo, porque agora eu creio. Tenha a visão sempre será maior para aqueles que olham pela ótica de Deus. Então olhe pela ótica de Deus e veja o que vai acontecer na sua vida, tá certo? Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. E hoje eu quero te abençoar com a bênção que vovó me abençoava. Deus te abençoe e te dê saúde, fortuna e felicidade. Ela sempre dizia isso. E eu quero dizer para vocês, meus queridos seguidores, que Deus te abençoe com saúde, com fortunas e felicidade. Deus te abençoe. E se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com mais um Cantinho do Coração. É o Café com Deus Pai. Veja pela fé e não por vista. Não tenha só olhos, mas tenha visão de águia. E veja o novo horizonte que já está preparado para você. É só você se apropriar. Amém? Deus te abençoe. Um cheiro cheiroso com sabor de café com Deus Pai. E até amanhã, se assim o Eterno permitir.